Nessa semana nós lemos a Parashá Vayeshev. A Parashá começa a contar a história do Yosef Atzadik, os altos e baixos que ele passou na vida. Os irmãos do Yosef acharam que ele quer roubar a primogenitura, ele quer desestabilizar a família, e eles acabam condenando o Yosef à pena de morte, mas eles falam: olha, não vamos derramar o sangue do nosso irmão, vamos jogar ele num poço e deixa Deus fazer a vontade dele, e atiram o Yosef num poço, e aparentemente aquele poço estava vazio. Mas olha que interessante a linguagem aqui da Torá: vai carreu, vai shlehu oto abora, e os irmãos agarraram ele e jogaram ele dentro do poço, veaboreik, e o poço ele estava vazio, em bomaim, e não tem água dentro dele. Então aqui os nossos sábios, eles fazem uma pergunta óbvia: se a Torá já falou pra gente que o poço ele estava vazio, é óbvio que não tem água. Por que tem que falar que o poço está vazio e que não tem água? Então Rashi, famoso comentarista da Torá, ele já fala pra gente que água não tinha, mas tinha cobras e escorpiões extremamente venenosos, e mesmo assim não aconteceu nada. Isso era uma prova que o Yosef é um grande tzadik. Aqui teve a proteção de Deus, teve um grande milagre que está acontecendo aqui para salvar a vida do Yosef. Mesmo que ele foi jogado num poço cheio de cobras e escorpiões, nada aconteceu com ele. Então, na verdade, tudo que os irmãos estavam pensando era um grande engano por parte deles. Mas aqui, duas perguntas interessantes. Primeiro, se está escrito que tem cobras e escorpiões, então não está vazio. Por que a Torá está falando para a gente que o poço estava vazio? Não estava vazio, não tem água, mas tem cobras e escorpiões. E fora isso, como a gente sabe que tem cobras e escorpiões? Pode ser que tinha pedras afiadas, que tinha pedaços de madeira, que a queda do Yosef poderia ter machucado muito ele e aconteceu um milagre. Quer dizer, como a gente sabe que aqui eram cobras e escorpiões que tem lá dentro e não alguma coisa pontuda, outro perigo, que o Yosef ele foi salvo pela mão divina. Então, os nossos sábios, eles respondem que se tivesse alguma coisa parada, uma pedra, um pedaço de madeira pontudo, então realmente a Torá não poderia falar que estava vazio. Por quê? Porque tem coisa lá dentro, então não está vazio. Mas cobras e escorpiões são animais que o tempo inteiro ficam se movendo, ficam entrando e saindo, passando pelas frestas que tem no poço. Então, os animais não estão lá. Eles estão e não estão, estão e não estão. Não é considerado que eles estão de uma maneira fixa. É como se eles não estivessem lá. Por isso que a Torá fala que o poço está vazio. Não tem água lá dentro, mas tem cobras e escorpiões, só que não estão de uma maneira constante. É como se o poço ele tivesse vazio. Parece aqui um ensinamento sem muita importância, mas a verdade é que isso é a resposta de uma grande pergunta sobre a nossa próxima parada aqui do calendário judaico, a nossa festa de Hanukkah, a festa da lembrança de grandes milagres, o milagre que o povo judeu venceu a guerra contra os gregos, o maior império da época. Também o milagre tem óleo para um único dia, e esse óleo vai durar por 8 dias. Então, aqui o grande ponto que a gente tem que lembrar, o que estava acontecendo historicamente. O povo judeu tinha sido dominado, os gregos dominaram Israel, eles chegaram lá no Beit HaMikdash, eles acabaram com todos os serviços, não tem mais korbanot, a oferenda de sacrifícios, não tem mais o acendimento da menorá, acabou tudo que era feito como serviços religiosos. Eles querem transformar o nosso Beit HaMikdash num centro cultural, então eles colocam as idolatrias, eles abrem todas as portas para todo mundo que quer entrar, conhecer aquele prédio maravilhoso, não pela espiritualidade, e sim pelo material que tem lá. Essa é a visão dos gregos: tirar o espiritual do mundo e dar força só para o material. E a grande pergunta aqui é: por que Deus permitiu que os gregos entrassem, que os gregos tirassem o nosso serviço? Deus ele pode fazer o que ele quiser. Podia ter feito o navio dos gregos desviar, podia ter mandado um terremoto, podia ter mandado um maremoto, podia ter feito o que ele quisesse para os gregos não chegarem. Por que Deus não impediu, deixou que eles chegassem, que eles conquistassem Israel e que eles tirassem
o nosso Beit HaMikdash, o nosso serviço, e a gente teve que lutar muito para recuperar, e a gente teve que passar por grandes milagres aqui para conseguir de volta o nosso serviço, os nossos korbanot e todos os outros serviços do Beit HaMikdash. Existe um conceito que tudo que Deus faz é midah keneged midah, medida por medida, tanto para o lado positivo, coisas boas que a gente faz acabam voltando para a gente, quanto coisas negativas. Deus nos livre, a gente machuca alguém, alguém vai machucar a gente grita com alguém, alguém vai gritar com a gente. Assim funciona. Por que Deus faz dessa maneira? Para despertar o ser humano, para a gente conseguir enxergar se a gente está agradando Deus ou se a gente está desagradando Ele, em que pontos que a gente precisa mudar. Então, normalmente, Deus manda medida por medida, midah keneged midah, o que a gente fez para a gente poder aprender. Olha que história incrível. Uma senhorinha estava, certa vez, andando na cidade de Bnei Brak, lá em Israel, e ela passou muito mal, ela acabou caindo na rua e ela faleceu. Procuraram os documentos dela, encontraram, era uma senhora de uma outra cidade, começaram a tentar entrar em contato com parentes, não acharam nenhum parente dela, entraram em contato com vizinhos, os vizinhos falaram, olha, a gente acha que ela não tem parentes, era uma senhora muito sozinha, muito reservada, a gente não sabe muito sobre ela também. Então decidiram que é uma pessoa sem parentes, as pessoas que encontraram o corpo dela, eles vão cuidar aqui do enterro dessa senhora, e começou a chegar na cidade a notícia que tem uma senhora que faleceu e que não tem família, e as pessoas começaram a chegar, alguns por curiosidade, alguns para rezar, para fazer teilim, para fazer os salmos. Só que a notícia chegou também na polícia, e a polícia quer levar o corpo dessa senhora para o IML, o Instituto Médico Legal. Isso não é permitido pela Halachá, pela lei judaica, de a gente mexer no corpo, fazer qualquer abertura, cortes no corpo de uma pessoa. Então começou uma briga, a polícia queria levar, as pessoas não queriam deixar, começou a chegar cada vez mais gente, e de repente levaram o corpo daquela senhora para dentro de uma sinagoga, para fazer o velório dela e depois para enterrar, e o que eram dezenas de pessoas já viraram centenas, já viraram milhares. Começou uma briga, começaram a chegar várias viaturas de polícia, tinha uma guerra que vai estourar, os policiais querendo entrar à força, falaram com a polícia, olha, deixa, vai ter uma briga, vai ter feridos aqui, e a culpa vai ser da polícia, então deixa do jeito que está, a gente já vai enterrar essa velhinha, já é uma senhora, não precisa, não é motivo para a gente começar uma briga agora. E o chefe da polícia realmente concordou e mandou embora todos os policiais, todas as viaturas, e continuaram fazendo o velório daquela senhora. Já tem milhares de pessoas, todo mundo fazendo teilim, todo mundo rezando, e começou o enterro daquela senhora com milhares de pessoas, com rabinos acompanhando. Tem alguma coisa estranha acontecendo, uma senhora que não tinha nem família, que o enterro dela provavelmente iam ser meia dúzia de pessoas. De repente, milhares e milhares de pessoas, uma cidade inteira parou para acompanhar o enterro dessa senhora, e ninguém está entendendo o que está acontecendo. Foi definido uma pessoa que vai rezar o Kaddish para ela por 12 meses. Os rabinos falaram, deram discursos aqui no enterro dela. Uau, o que está acontecendo? Foram investigar quem era aquela senhora, se tinha alguma coisa por trás. O que eles descobriram? Descobriram um conhecido dela que contou que na época da Segunda Guerra Mundial, no gueto, aonde essa mulher estava, morriam muitas pessoas no meio da rua, ficavam os corpos lá de uma forma desonrosa, e essa mulher fazia questão, toda pessoa que ela encontrava morta, especialmente as mulheres que estavam lá com os corpos expostos, ela fazia questão de enterrar pessoalmente essas pessoas. Olha que incrível, Deus guardou por 40, 50, 60 anos aquela bondade que a mulher fazia de enterrar as pessoas, que não tinha ninguém que fizesse o enterro por elas, e agora Deus está pagando com milhares e milhares de pessoas rezando e acompanhando o enterro dela e não permitindo que ninguém encostasse no corpo dela, ninguém desonrasse o corpo dela depois do falecimento. Midá, keneged midá, medida por medida, Deus, ele paga para a gente as bondades, ou ele manda algum castigo, alguma dificuldade, exatamente na mesma moeda, na mesma medida, para a gente entender
que Deus ele está contente ou descontente, assim a gente pode melhorar e pode consertar alguma coisa errada que a gente pode ter feito. Então vamos entender aqui o que estava acontecendo. Midá keneged midá. Se Deus tirou o serviço do Beit HaMikdash, significa que o povo judeu não estava fazendo o serviço. E isso não é verdade. A gente sabe que em nenhum momento o povo deixou de fazer o serviço. Então aonde está o midá keneged midá, o medida por medida? Então a resposta está aqui na história do Yosef. A gente falou das cobras e escorpiões, que na verdade elas estavam e não estavam, porque agora estão, depois saíram, passaram pelo fundo, pelo buraco, voltaram, estão e não estão, estão e não estão, é como se não tivesse. O povo judeu a mesma coisa, eles faziam o serviço do Beit HaMikdash, mas faziam sem vontade, faziam sem constância, não faziam da forma como Deus gostaria. É considerado como se não está fazendo, faz, não faz, faz com vontade hoje, amanhã sem vontade, é como se não estivesse fazendo. Midá keneged midá, medida por medida, Deus tirou o serviço. Vocês não querem, vocês não estão com vontade, não tem problema, eu tiro de vocês e entrego para outro povo. E nesse contexto entraram os gregos e dominaram o povo judeu e tiraram da gente o nosso Beit HaMikdash. Alguns judeus se levantaram, em especial os Hashmonaim, da família dos Kohanim, eles sentiram a dor de perder o serviço do Beit HaMikdash, eles entenderam, se Deus está fazendo isso, ele não estava contente com o nosso serviço, vamos levantar com toda a força, arriscando nossa vida, e Deus vai ajudar a gente a voltar ao nosso serviço. E mesmo o acendimento da menorá, eles acharam o pote para um dia só, qualquer um teria desistido. O que adianta só um dia até produzir um novo azeite? Vão 8 dias, não vou nem fazer o serviço, deixa paciência, quando a gente tiver mais azeite, a gente volta. De jeito nenhum, eles estão com vontade. Se tem azeite para um dia, eu vou acender nesse dia. Eles não desistiram. Esse foi um outro grande milagre, que o povo judeu não desistiu, e eles conseguiram reconquistar o nosso Beit HaMikdash, eles conseguiram voltar aos serviços do Beit HaMikdash, eles acenderam a menorá, que tem óleo para um dia, e Deus fez a parte dele e fez aquele óleo durar por 8 dias. A gente tem que aprender aqui a enxergar tudo que acontece na nossa vida como um sinal de Deus. Midá keneged midá, essa característica, Deus ele está mostrando pontos na vida onde Deus está contente e a gente deve melhorar cada vez mais, pontos na vida onde tem que melhorar, onde tem que consertar. Pessoa, ela está com uma dor na língua, está com uma dor no dente, presta atenção se não está fazendo muito lashon hará, se não está falando muita mentira. A pessoa está com uma dor na perna, presta atenção se você não está indo, usando tuas pernas para ir fazer uma transgressão. Tudo o que está acontecendo tem mensagens de Deus, a gente pode aprender, a gente pode crescer, a gente pode mudar e a gente precisa mudar. Deus ele quer que a gente continue fazendo, não de uma maneira, o nosso serviço, a nossa tefilá, fazer de qualquer jeito, fazer sem vontade, fazer sem constância, é como se a gente não estivesse fazendo, que a gente possa se inspirar aqui nos Hashmonaim, que a gente possa se inspirar em toda a história de Hanukkah, para fazer o nosso serviço sempre com alegria, sempre com constância, para ter a certeza que Deus ele está feliz com o que a gente faz aqui. Shabbat Shalom e Hanukkah Sameach.